Que bom estar aqui de novo, depois de um tempo. Eu fiquei viajando. Minha vida se divide mais ou menos em etapas de 25 anos. Nasci nos Estados Unidos e aí fiquei até os 25. Depois vim para o Brasil com 25, fiquei até os 50. E agora estou com 51, né? E agora estou para completar mais os 25. Eu estou com 73, mas chego lá. E esta última fase não está no Brasil, mas está no mundo. Eu sou pastor dos missionários da Betânia e eu vou para muitos países, muitos lugares que antes eu nem sabia que existiam. E já estive ministrando lá. Lugares como Timor-Leste, um lugar que hoje tem como língua oficial o português. Só que ninguém fala. Eles têm uma língua lá que se chama Tetum. E quando eu vou lá, eu prego em português. E aí tem um intérprete para colocar na língua do povo. Só que uma vez eu fui, e uma história muito interessante, que eu estava lá trabalhando, e estava minha intérprete, uma mulher desse tamanho assim. E depois, num intervalo, ela disse, meu sogro e minha sogra são frutos de um trabalho de missionário americano. Ela foi contando e, enfim, eu perguntei o nome. Ela disse, não, é o Herb Billman e a Ruth Billman. Falei, não é possível? São amigos meus, são da minha igreja, e eu nem sabia que eles haviam estado em Timor-Leste. E a história era a seguinte, que eles se conheceram em Portugal, onde estudaram o português, depois foram para Guiné-Bissau, depois para Vietnã, e lá em Vietnã ficaram sabendo que Timor-Leste era uma colônia portuguesa, e resolveram que Deus estava chamando para lá. Todo mundo disse, não vai, não vai, não vai. Lá você não vai encontrar casa, você não vai conseguir visto para ficar. Mas o Herb Billman era um homem que, quando ouvia a voz de Deus, não havia nada que o fizesse desviar. E ele foi lá com seus 4 filhos. E foi exatamente como as pessoas falaram. Não acharam uma casa. Acharam um casebre bem fora do centro e tiveram que caminhar diariamente para lutar pelo visto que não conseguiram. Mas ficaram só 2 meses. E naqueles 2 meses conheceram um casal, ganharam um casal para Jesus. O casal então começou um estudo bíblico. A igreja, estudo bíblico virou igreja. Aí, 2 igrejas, aí 4. Hoje são 152 igrejas, com mais ou menos 15 mil membros, tanto no país de Timor-Leste, como também numa ilha que se tem por aí, cujo nome me esqueço. Homem da minha idade tem direito de esquecer, não é? Dizem que você está ficando velho, o homem está ficando velho, quando ele ainda gosta de ver uma moça bonita, mas não consegue lembrar por quê. Mas não aconteceu isso comigo ainda sei por quê. Mas aí essa minha intérprete foi falar com a pastora da igreja e disse, olha, está aqui um moço que conheceu o casal que ganhou vocês para Jesus. E ela me levou para a igreja. Aí eu fui pregar. E pregava no meu português mais ou menos brasileiro. E ela não traduzia. Simplesmente repetia, só que em português de Portugal. Aí eu falei, mas você não está traduzindo? Ah, é mesmo? Eu estava muito empolgado. Mas o Senhor tem realmente me deixado viajar muito, conhecer muita gente, ministrar em muitos lugares. E ainda tenho o meu
a minha lista de balde. Sabe o que é lista de balde? Lista de balde é tudo aquilo que você quer fazer antes de chutar o balde. E eu tenho a minha lista. E a minha lista tem ainda de chegar a todos os países de fala portuguesa para ministrar a palavra e para levar bênção para aqueles países. Já tenho gente conhecida na Angola, em Moçambique, e nós vamos chegar a esses países também. Orem por mim. Mas aí eu tive que cancelar, tive que suspender as viagens, porque minha esposa, a Dolly, ela ficou com Alzheimer. E aí eu vi que minha primeira prioridade era de cuidar dela. Aí eu fiquei 3 anos cuidando dela. Só uma vez que tentamos vir juntos para o Brasil, uma viagem marcada, compromissos por 40 dias. E a Dolly, no 4º dia, estava aqui, caiu e quebrou o braço em 2 lugares. O médico, ele achava que, não sei, eu não deveria vir de roupa assim, porque eles acham que eu sou um rico americano, e não sou. Ele queria me cobrar 33 mil reais, quando o real ainda valia alguma coisa. E eu falei, não. E o seguro também não pagava aqui no Brasil. Aí eu voltei depois de 4 dias, aí tive que voltar e nunca mais nós saímos. Até mesmo para ir no supermercado eu tinha que levar a Dolly, porque ela não podia ficar em casa sozinha. Mas faz 1 ano, no dia 11 de setembro de 2014, ela faleceu. Ela vivia todos os dias dizendo a mesma coisa: eu quero ir estar com Jesus, quero estar lá com Jesus, quero que Ele me leve para estar com Ele lá no céu, quero estar com Jesus. E naquele dia eu acho que Deus ouviu a oração, aliás, Ele já vinha ouvindo, mas naquele dia Ele respondeu à oração. Faltava 1 dia para completar 50 anos de casados. E eu acho que ela olhou para mim e disse: 50 anos com este homem é muito. Jesus, é hoje que o senhor tem que me levar. Mas claro que a gente sente falta, e eu não quis também começar logo a fazer alguma coisa. Eu senti que eu estava começando de novo. 3 anos de seminário lá em casa, cuidando dela. E agora estou começando a me deslanchar de novo, visitando vários lugares. Estou aqui no Brasil, fico mais ou menos 4 meses, viajando o país de ponta a ponta. Só com uma saída só. No dia 9 de outubro, eu vou para Miami e no dia seguinte vou para Cuba, onde que devemos ministrar durante 1 semana naquelas igrejas clandestinas, e teremos 1 semana para tomar conhecimento do que Deus está fazendo naquela. E na minha igreja, eles disseram que a nossa denominação, a igreja, está explodindo em Cuba. Eu estou numa igreja metodista e dizem que a igreja metodista, desde 1990, é que a igreja tem se multiplicado, e 90% das pessoas que estão na igreja estão após 1990. Então você vê que a igreja explodiu em crescimento. E nós vamos ver o que podemos levar para lá e o que podemos trazer de lá também, porque Deus está fazendo uma obra. Mas interessante que nesse tempo que eu fiquei parado em casa, eu achei um canto onde eu posso orar, posso buscar o Senhor. E eu sempre digo, o que tem me sustentado neste ano, e antes mesmo quando eu estava lá cuidando dela, o que mais tem me sustentado é a comunhão com o Senhor.
é uma coisa preciosa. Se você fizesse a lista de todas as bênçãos que nós temos como povo de Deus, lá no topo da lista teria que ser comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Existe alguma coisa a entesourar mais? Existe alguma coisa a priorizar mais? Existe alguma coisa que nós devemos desejar mais? É comunhão com Deus, no topo da lista, é mais importante de tudo. E também eu tenho me banhado lá no Espírito Santo. Quando era estudante para o ministério, acho que eu tinha 18 anos, eu tinha que fazer uma tese, eu escrever um papel qualquer. E escolhi escrever sobre glossolalia. Vocês sabem o que significa glossolalia? É um termo teológico para o falar em línguas. Só que na minha faculdade eles não aprovavam muito isso, não. E eu nem sabia. Mas eu fui procurar material para pesquisar. Não havia nada na biblioteca. E, esta altura, fiquei conhecendo uma enfermeira lá, de meia idade, que cuidava de uma senhora, a mãe de uma das professoras. E ela me confidenciou que aquela mulher, idosa já na cama, que ela tinha um câncer nas costas, um tumor grande, e que todos os dias ela colocava a mão naquele câncer e o câncer foi encolhendo e estava quase desaparecida. Aí eu fiquei impressionado com o testemunho que ela deu e falei com ela que eu precisava de um livro, alguma coisa para estudar sobre os dons espirituais. Aí ela disse, eu conheço 2 seminaristas pentecostais e eles devem ter algum material. E fui e estudei. Mas me deu assim, no meu coração, me deu assim uma fome, um desejo muito forte de entrar numa nova dimensão com o Espírito Santo que eu não conhecia. E aí vieram 2 pregadores em épocas diferentes e eu vi que eles estavam nessa dimensão do Espírito Santo. Aí eu fui para uma igreja com um pouco de medo, porque naquele estado, Kentucky, ainda tem aquelas igrejas pentecostais que eles acham que eles devem mostrar a fé pegando nas cobras e até levando picada de cobra para mostrar que não tem poder mais sobre alguém que está cheio do Espírito Santo. Aí eu falei, eu vou lá? Mas naquela noite uma mulher pregou, não lembro de uma palavra que ela falou, mas eu sei que ela falou sobre o Calvário. Falou sobre o Calvário. E nos fez sentir como se a gente estivesse lá, na hora da morte de Jesus. É uma realidade no Espírito que eu não conhecia. E isso me provocou mais ainda o desejo de conhecer. E aí fui vendo nas Escrituras, e vocês sabem que eu acho que os discípulos, quando Jesus disse que ele iria sair e que não estaria mais com eles, mas que ele iria mandar o Espírito Santo, eu não posso imaginar o medo que eles devem ter tido de não somente ter Jesus ausente deles, mas de ter a responsabilidade de dar continuidade à obra que ele começou. Mas com que recursos? Nós não somos Jesus. Como vamos fazer? Os milagres, as libertações, tudo aquilo que Jesus fazia, ele disse que os sinais que eu faço, fareis maiores ainda, quando o Espírito vier. E eu fui lendo aquelas passagens, não é? Depois o Pentecoste, o Atos 22 e 4, a promessa de que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí eu orei, Deus, por favor, me enche do Espírito. Orei algumas vezes, depois eu fui atender um apelo na igreja e lá estava um pastor luterano, aqueles assim bem quadradinhos, bem corretos.
E ele perguntou por que eu estava na frente orando. Eu falei, eu estou aqui porque eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Quando eu falei isso, ele começou a orar numa língua que eu não entendia e nem ele entendia. E eu pensei, se é isso aí que é o dom de línguas, eu não tenho nada a temer. No outro dia fui caminhar e aí eu falei com Deus assim, Senhor, eu vejo as Escrituras, diz que quem fala em línguas se edifica. Paulo dizia que ele falava em línguas mais que todos. Eu também quero, eu acho que eu preciso. E naquele dia, então, andando sozinho na estrada, comecei a falar. Mas depois de um tempo, eu falei, Jorge, você está inventando, não é? Isso aí qualquer um faz, não é? Você fala qualquer, o que a gente chamava de gobbledygook. Aí, e às vezes querem te ensinar a falar em línguas, assim como tipo, compre uma Honda, compre uma Honda, compre uma Honda. Não compre Mitsubishi. E eu não queria isso também. Eu queria que ninguém me ensinasse, queria que me desse a inspiração. E comecei a falar, mas depois eu fiquei meio duvidando. Depois fui ouvir um evangelista que era muito conhecido e ele chegou, orou por mim e falei lá, como havia falado lá na rua, lá na estrada, aliás. E o interessante é que tem sido importante para mim na minha vida de oração particular. Só 2 vezes nesses 50 e tantos anos que eu tenho falado em público. 2 vezes. Primeira vez falei e aí houve uma interpretação de um irmão que estava ali e interpretou o que Deus estava falando. E a segunda vez foi aqui no Brasil, falei na igreja, fiquei esperando a interpretação, não apareceu. Aí eu fiquei tão triste, falei, será que eu falei fora da hora? Depois do culto, o irmão chegou e disse, Jorge, eu quero te pedir perdão. Deus me deu a interpretação e eu estava com medo de entregar para o povo. Mas eu não acho que isso seja a coisa mais importante. Eu não tenho a doutrina pentecostal de que é o único sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas tem sido importante. E o que aconteceu em seguida foi um dia, minha mãe ligou para mim lá no seminário e ela disse, olha, eu quero que a igreja ore hoje por uma pessoa que está no hospital. É alcoólatra, ele está nas últimas fases do alcoolismo, ele está com o que se chama delirium tremens, quando o corpo todo treme. E, por favor, pede à igreja para orar. Aí eu fui, pedi o pastor, fez uma oração, toda a igreja também orou. Mas aí eu senti que foi num domingo, eu podia ir, de domingo à tarde, podia ir até o hospital. E fui. Cheguei lá na sala de espera, conheci a família dele, a esposa, e ela me disse, nós estamos clamando ao Senhor, reivindicando a sua promessa de que todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Mas ela disse, mas ele não clama ao Senhor, ele não usa o nome do Senhor, ele só usa o nome do Senhor para blasfemar. E aí eu falei, bom, você fica aqui orando e eu vou lá dentro. E não tinha nem dificuldade para descobrir qual era a cama dele, era um homem do meu tamanho, só que naquele tempo eu não era um homem do meu tamanho. E ele estava lá tremendo na cama. A cama balançava, de ele tremer com tanta força. Eu cheguei ao lado e tentei falar com ele, mas estava inconsciente. Aí eu comecei a orar por ele. E enquanto eu orei, ele piorou.
Aí ficou mais violento o movimento dele. Aí chegou uma enfermeira, se colocou do outro lado da cama. E ela disse, segura ele assim, ele não deve se movimentar desse jeito. Aí eu fui segurando e ela também. Eu continuei orando e de repente passei a orar naquele outro idioma de oração que Deus me deu. E quando estava orando, eu senti que Deus estava revelando que não era só o problema do alcoolismo. Ele também tinha uma força demoníaca nele, que estava agitando tudo isso. Aí, estou lá, um rapaz de 18, 19, nunca tinha enfrentado alguma coisa assim. Demônio, eu acho que só tem no Brasil, não é? Aí eu fui orar por ele e comecei a repreender o diabo e falei, todo espírito mau sai dele agora. Imediatamente que falei isso, ele parou de tremer, ficou numa paz incrível. E eu tentei me comunicar com ele, mas ainda estava inconsciente. Fiquei ali um tempo, mas não havia como nos comunicar, então fui embora. Voltei para o seminário. No outro dia, a mamãe ligou e disse, o que aconteceu lá no hospital? Aconteceu o seguinte, eu fui lá, orei por ele, por um tempo ele piorou, depois ele melhorou e fui embora. Ah, é? Era só isso que aconteceu? Acho que sim. Diz que mas todo mundo naquele hospital está falando que algum estrangeiro veio aqui para orar por ele, falando alguma língua que ninguém conhecia, e que ele saiu daquela condição de delírio. Quando acordou, estava bem, fizeram um exame do fígado dele, a cirrose do fígado estava curado e o homem estava de alta, já estava em casa. E eu pensei, como isso é possível? Como isso é possível? É o Espírito Santo de Deus. E hoje, não é? Hoje eu tenho muita experiência e as pessoas acham que a experiência vale tudo. Nada. O que vale no ministério não é experiência, é dependência do Espírito Santo. É dependência. Eu tenho medo de tentar ministrar sem a convicção de que o Espírito está comigo. Eu tenho medo. Eu não quero jamais fazer um sermão bonito e depois saber que Deus não operou no meio do povo. Eu prefiro falar feio do jeito que eu falo e deixar Deus operar. E Ele opera. Ele opera. De repente alguém está sentindo, o que eu quero também é isso. O que eu necessito é isso. E qualquer um que está na obra do Senhor, e hoje o pastor estava comentando sobre o Espírito Santo, a necessidade, a dependência de estar cheio do Espírito Santo, de estar ungido com o Espírito Santo, de ter o coração abrasado pelo Espírito, de ter a boca tocada pelo Espírito, de, enfim, comunicar o que o Espírito quer comunicar. Então, silêncio. Nenhum amém? Amém. Tanto é que eu não estou pregando o sermão que eu trouxe. Eu sentia, já entrando e já ouvindo os louvores, eu adoro ouvir os louvores e participar dos louvores a Deus. Mas é o Espírito Santo que faz a obra. E Deus... O Espírito Santo tem feito uma obra maravilhosa neste lugar e eu tenho reconhecido isso. O que eu vou entregar é o seguinte, na dependência do Espírito que Ele está liderando. Um texto que eu hoje chamo o Manual de Relacionamento Cristão. Está em Colossenses 3, versículo 12, onde diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Poderia ler mais, mas eu acho que é isso aí que eu queria deixar. Hoje em dia, em alguns comitês que eu sirvo, algumas comissões, esta leitura obrigatória para começar uma reunião. Este é o comportamento que deve existir no meio do povo de Deus. Este relacionamento com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Precisamos de nos tratar desta maneira no corpo de Cristo. Já imaginou se estas críticas que circulam por aí, um pastor falando contra a outra, todos têm uma palavra superior. Meu filho frequentou uma igreja em São Paulo que tinha vários teólogos. Diz que o domingo de manhã lá era uma discussão de teologia. Cada um querendo mostrar que era mais inteligente que o outro e que tinha um entendimento mais claro das Escrituras. E com tudo isso eles não conseguiam ministrar mais ao povo, as necessidades do povo. Não conseguiam mostrar essas qualidades de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Em vez de suportar os outros e perdoar as queixas e a não concordância com as palavras dele, eles ficavam se colocando em posição de superioridade. Eu que tenho conhecimento, eu que entendo esse negócio. E cada um, então, deveria se curvar diante do brilhantismo daquele teólogo. Não é assim que se ministra na igreja do Senhor Jesus. É com humildade, com bondade, com mansidão e paciência, e perdoando-se uns aos outros. Eu acho que de tudo que está aqui, que eu gostaria mais de destacar, e o pastor já mencionou isso hoje também, perdoando-se uns aos outros. E perdoando e recebendo perdão. Eu acho que são duas coisas muito importantes. Eu procurei destacar isso no meu livro sobre o perdão. E eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Um dia eu estava no avião, peguei uma revista e lá estava um artigo que trazia a história de uma menina de 17 anos, que 4 anos antes havia sido atacado na rua por um homem que bateu tanto nela e deixou ela para morrer. Graças a Deus, alguém socorreu a menina, levou para um hospital. Ela passou 3 anos fazendo cirurgias para corrigir as machucadas faciais. 3 anos ela ficou consertando osso, colocando tudo no lugar. Sofreu muito. Aí ela foi levada para um programa de televisão. Naquele programa de televisão, levaram também, sem ela saber, levaram um homem que a espancou. E quando ele apareceu, pediram a uma moça para falar qualquer coisa com ele, e ela, agora com 17 anos, diz: eu não te odeio. Odeio o que você fez comigo. Mas eu aprendi que para eu continuar vivendo a minha vida, eu teria que te perdoar. E você está perdoado. Eu fiquei impressionado com a menina de 17 anos, com esta maturidade, este entendimento de que o perdão, tudo bem, ela poderia não perdoar o homem, mas aquele não perdão não iria afetar o homem. Ele estava lá com a sua vida e ela com a vida dela, e ele
não precisaria nem saber se ele estava perdoado ou não por ela. Mas ela precisava desta experiência. Uma outra coisa que aconteceu na TV. Uma senhora foi levada. E o que aconteceu é que ela colocou o marido dela, o filho dela de 14 anos, mais um amigo, colocou os três no avião de 4 lugares. O piloto e os três. E o avião, o piloto cometeu um erro e chocou-se contra uma montanha no estado de Colorado e bateu lá. 3 sobreviveram. E quem não sobreviveu foi o filho de 14 anos. Na TV americana, reportagem nacional, perguntaram para esta mulher: e você não guarda nenhuma mágoa contra o piloto que errou e que acabou matando o seu filho? E ela disse: eu não guardo mágoa de ninguém. Eu aprendi uma coisa: quem guarda mágoa no coração é a mesma coisa que tomar um veneno, achando que a outra pessoa vai morrer. E na realidade é o que acontece. Você acha que você está castigando uma outra pessoa por não perdoá-la, mas quem você está castigando é você mesmo. Você sofre, você perde a comunhão com Deus, você tem problemas emocionais e às vezes até físicos. E o perdão é tão importante, saber perdoar e também receber perdão. Eu fiz um retiro com outros estudantes, mais ou menos naquela fase, com 18 anos. E os rapazes que estavam indo para o ministério, estudando para o ministério, resolveram fazer um retiro para buscar avivamento. Naquela universidade já havia experimentado um avivamento poderoso. Aconteceu da seguinte forma: um estudante foi convidado a dar o seu testemunho na capela, no culto que se fazia diariamente. Então esse rapaz daria o seu testemunho. Só que quando ele chegou ao púlpito, ele olhou para as pessoas, ao invés de dar um testemunho, ele disse: gente, aqui para dizer que eu não sou a pessoa que vocês acham que eu sou. Eu sei que eu faço uma imagem de um cristão muito consagrado, muito livre de pecado. Eu acho que a minha imagem é de uma pessoa santa, mas não é a realidade na minha vida. Acho que muitas vezes nós nos preocupamos demais com a imagem que estamos passando e esquecemos da substância que está na nossa vida. E aquele rapaz disse: eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu tenho problemas, eu não tenho a vida de oração que vocês acham que eu tenho. E eu vim aqui hoje não para dar meu testemunho, mas para buscar o Senhor. E ele então desceu do púlpito ainda dizendo: se mais alguma pessoa aqui acha que tem o mesmo problema, que você está passando uma imagem falsa do cristão e que você não está vivendo aquilo que você está tentando projetar, vocês também podem vir buscar o Senhor comigo. Aí o altar se encheu. Mas centenas tinham lá um lugar para ajoelhar e uma turma foi, ajoelhou, ficou orando até Deus perdoar e a pessoa sentir tocado por Deus. Eles levantavam, vinha uma outra turma, uma outra. E a capela, que normalmente durava 45 minutos, durou 24 horas. Isso foi só no primeiro dia. No segundo dia, 24 horas. No terceiro dia, 24 horas. No quarto dia também, 24 horas. Aí começou a espalhar a notícia. E pessoas vinham de carro de outros estados para ver esta maravilha de avivamento que estava acontecendo na igreja. E quando chegavam, encostavam o carro, iam lá para o auditório, mas em vez de procurar um lugar para sentar, já o Espírito Santo estava tão presente
que eles iam diretamente ao altar para se ajoelhar e se consertar com Deus. Este avivamento durou 7 dias, 24/7, e não sei quantas vidas foram transformadas. E estávamos orando para que Deus repetisse a dose. Primeiro aconteceu em 51 e nós estávamos lá em 59 orando para Deus fazer isso. Depois se repetiu em 1970. Mas fizemos um retiro e os irmãos lá começaram a consertar as coisas entre si. Um que havia trocado uma palavra áspera com alguém e pedia perdão, não devia ter falado desse jeito. E Deus nos tocou. E aí eu percebi uma coisa. Eu havia confessado os meus pecados para Deus, mas eu havia feito também algumas coisas que eu deveria pedir perdão de certas pessoas. E eu estava tendo dificuldade para orar. Parecia que a oração subia até o teto e voltava. E aí comecei a lembrar que quando eu ia para casa, eu tinha um vizinho que me emprestava o carro dele, sem saber que eu não tinha carteira de motorista. E aí eu saía, passeava, graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu senti que eu havia enganado aquele irmão. E que eu deveria confessar para ele e pedir perdão para ele. Mas vocês sabem como é que é, vocês sempre têm uma razão por que você não deve fazer. E eu pensei, vai estragar nossa amizade, ele vai me condenar, vai perder a confiança em mim. Aí eu fiz uma promessa para Deus. Deus, se eu encontrar esse senhor, esse vizinho, sem procurá-lo e sem ele me procurar, em qualquer lugar, por acaso, encontrar com ele, aí eu confesso. Aí eu achava que estava seguro, não tinha problema. Aí eu fui para uma grande reunião evangelística na nossa cidade, estava mais ou menos 8.000 pessoas no lugar. Fui procurar lá atrás, lá em cima, onde você precisa de máscara de oxigênio para poder respirar. E não achei, os lugares eram muito ruins. Eu falei, sabe de uma coisa, eu não quero ficar longe assim, vou lá na frente. E comecei a passar assim na frente da primeira fileira. E quando eu cheguei mais ou menos onde o pastor está, na terceira fileira tinha um homem acenando a mão para mim, com um lugarzinho reservado. Naquele tempo, um lugarzinho servia, hoje não serviria. Mas ele acenando a mão, eu falei, não, logo, tem que ser ele. Aí eu fui, assentei, cumprimentei e falei, olha, eu tenho uma coisa para te confessar. E confessei. Mas que alívio tirar aquilo da minha consciência e consertar com ele. E eu achava que ele não ia confiar mais em mim, passou a confiar muito mais. E a amizade que a gente tinha aumentou. Mas, principalmente, o que aconteceu é que aquela vida de oração que eu estava buscando e tendo dificuldade para achar intimidade com o Senhor, de repente Deus tirou o teto da igreja e as orações iam diretas ao trono e a resposta dele também vinha. Irmão, sabe que eu acho que a grande necessidade para ter avivamento é as pessoas se consertando entre si, vivendo conforme este padrão de comportamento, perdoando-vos mutuamente como o Senhor perdoou. Jesus não somente deu exemplo, o maior exemplo de todos os tempos foi o exemplo que ele deu quando ele disse, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas não era só um exemplo, era um padrão a seguir. E em Efésios diz que nós devemos perdoar uns aos outros assim como Jesus nos perdoou. Então, se nós cultivássemos
um conserto, uma reconciliação. Eu sei que também todos têm uma pessoa que é difícil de perdoar. Lá em casa, a pessoa difícil era meu pai. Éramos 5 filhos, eu sou o mais velho e o mais bonito também. Você deve estar pensando, então os outros devem ser muito feios. Mas cada um teve dificuldade. Um dia, enfim, ninguém suportava mais a maneira dele. E um dia ele chegou no quarto e foi dar um soco, de mão fechada, foi dar um soco na cara do meu irmão. Meu irmão se abaixou, papai errou o soco e o irmão chegou com um de baixo. Acertou o papai na cara. Papai caiu atrás, ficou nocauteado por um tempo, aí levantou e foi embora e nunca voltou. Mas cada um de nós teve que aprender a perdoar aquilo que havíamos sofrido com ele. O irmão do meio, ele é o único baixinho na nossa família. E eu acho que papai abusava mais dele do que dos outros. E algum dia uma psicóloga disse, você precisa ir lá no cemitério para ter uma conversa com o seu pai. Não estava promovendo o espiritismo, não. Mas você precisa se desabafar e falar com ele tudo que você sente. E ele foi. Eu acho que ele dirigiu mais ou menos 500 quilômetros para chegar ao lugar onde papai está enterrado. Foi lá, achou o túmulo e disse, papai, o senhor disse que eu nunca faria nada na vida, mas eu fiz. Papai, o senhor disse que eu era assim, assado e tal, coisa. Tudo que você fez para me colocar embaixo, graças a Deus, mamãe conseguiu me levantar e Deus me abençoou. E ele falou todas as reclamações que ele tinha de pai e disse, se autoafirmou e foi embora. Ainda fez um gesto. Cuspiu no túmulo. Aí foi embora de carro. Dirigiu mais ou menos 1 hora e disse que o Espírito Santo falou com ele. E a palavra do Espírito Santo foi: você se esqueceu de alguma coisa. Ele disse que eu sei. Eu tinha que dizer alguma coisa. E eu vou dizer aqui mesmo. Eu te perdoo, pai. E isso foi muito importante para ele. E eu sei que todos têm uma pessoa que já abusou da gente, pessoa que você fecha os olhos, imagina a fisionomia da pessoa, ou até ouvir o nome da pessoa, aí dá uma sensação, você gostaria de nunca mais pensar nessa pessoa, mas aquela pessoa é difícil de perdoar, mas Deus pode dar graça para você estender o perdão. Mas o perdão não acontece de uma vez só. Você perdoa e depois você pensa de novo no que aconteceu e começa a sentir a mesma raiva. Aí tem que perdoar de novo. Um dia eu estava lendo Mateus 18, Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse, 7 vezes? Até 70 vezes 7? Eu pensei, puxa, isso é 490 dias, e o fulano, que estou tentando perdoar, eu acho que ele já está no número 483. Mas eu fiz um hábito, que cada vez que eu ouvia o nome dele, eu dizia, está perdoado. Cada vez que eu via a fisionomia dele, está perdoado. Cada vez que encontrava com ele, eu não tinha que falar em voz alta, mas no meu coração eu estava dizendo, está perdoado. O perdão é tão importante. O perdão é. E eu sei que é difícil, mas quem mais se beneficia pelo perdão não é a pessoa perdoada, mas a pessoa que perdoa. É como tirar
aquele veneno que deveria estar matando o outro, mas está te matando. É como tirar isso da sua vida e você fica livre. Amém? Amém mesmo? Amém. Pode dizer, é isso aí, pastor? É a mesma coisa que dizer amém. Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua graça. Graça que está aqui, o Espírito Santo que está aqui, a unção de Deus que está neste lugar. Eu peço que isso continue na vida de todos, mas aquele que tem dificuldade para perdoar. Tem uma pessoa que ainda guarda uma mágoa e aquela mágoa levanta muitas vezes na hora mais impropícia. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrama a tua graça sobre cada coração. Que cada um possa dizer nesta hora, está perdoado. E vai estar sempre perdoado. E nunca mais eu vou criticar essa pessoa. Nunca mais eu vou falar mal. Nunca mais eu vou desprezar essa pessoa. Nunca mais eu vou deixar de conversar com essa pessoa. Eu vou ser modelo de perdão. Porque assim o Senhor vai me abençoar e vai abençoar também a vida da sua igreja. Ó, queridos, que em nome de Jesus, que tome essa decisão e que fique firme nesta prática e que continue perdoando até não sentir mais. A gente não esquece, né? Tem gente que diz, tem que perdoar e esquecer. Não esquece. Mas a lembrança já perde a dor. Não tem mais. Amém? O Senhor nos abençoe, pastor. Se você quer orar conosco, para ser cheio do Espírito Santo, para liberar perdão no seu coração. O Evangelho não é um conhecimento, o Evangelho, o cristianismo não é aqui. O cristianismo é uma vida nova, livre, cheia de poder, livre do seu passado, pronta para prosperar. Talvez você hoje tenha que ir num túmulo, mas o túmulo não tem que viajar, é aqui mesmo. Abrir sua vida, liberar perdão. Eu quero orar por você. Quero orar por você que quer sair daqui cheio do Espírito Santo. Quero orar por você que quer hoje perdoar uma pessoa, que quer sair limpa, como um coração de uma criança. Quando Jesus quis definir o Evangelho, ele disse, se você não se tornar como uma criança, jamais será meu seguidor. E se você quer orar comigo, nessa última oração, fique de pé onde você está, para receber de Deus, para pedir a Deus, enche-me. E se você está lembrando de alguém que te magoou, um pai que te deu um soco, alguma coisa que você sente que é um tropeço e um peso na sua vida, para que você vai se amargurar? Para que vai quebrar relacionamento com as pessoas que você mais gosta? Por que você vai deixar que a mentira fique presa no seu coração? Não tem nada a ver com você. A vida foi dura, foi complicada, mas está em você tirar isso do seu coração. E Deus está dizendo aqui, filho, abre o seu coração e tira o que está te adoecendo. Eu não posso colocar meu Espírito Santo se dentro do seu coração está cheio de amargura. Eu não posso te fazer feliz se dentro de você tem tanta infelicidade. Eu não posso fazer de você pleno se você tem tanto furo. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é um novo começo. Deus prometeu te encher como enche um vaso, mas Ele tem que tampar os buracos e tirar o que está lá dentro. Você quer receber do Senhor? Então ore agora. Talvez foi um nome, o nome de uma pessoa que está aí te fazendo lembrar.
Diga: Deus, eu perdoo. Eu perdoo meu ex-marido, eu perdoo meu filho, eu perdoo meu pai, eu perdoo meu ex-sócio, eu perdoo meu ex-parente, eu perdoo. Senhor, eu oro por cada um de nós, por cada um que está em pé aqui agora. Senhor, às vezes nós não entendemos, Pai, o que está nos impedindo tanto. O que tem entupido o Teu fluir na nossa vida. O que tem sido um peso na nossa caminhada. Eu quero pedir agora, Pai, que pelo poder do Espírito Santo que está neste lugar, pelo poder de Deus proclamado desde o início dessa reunião, que o Senhor neste momento, Pai, remova o entupimento, remova o que está impedindo, remova a mágoa, a raiz de amargura, Senhor, que foi entrando, prendendo, adoecendo. Remove, Senhor, limpa os vasos, as mentes, os corações, para que sejam cheios do amor, do poder, da graça de Deus. Pai, eu creio na Tua palavra que não volta vazia. Eu creio no testemunho da Tua palavra. E eu creio, Pai, que nesta manhã vidas serão transformadas. Eu creio, Pai, nesta pessoa que entrou aqui e que está sendo agora encorajada a procurar alguém para confessar um pecado, um erro e pedir perdão. Eu creio, Pai, naquele que vai deixar aqui, Senhor Deus, os fardos que foram jogados sobre eles. Eu creio, Pai, que todos sairemos daqui, Deus, ó Deus, com um tanque cheio do Espírito Santo, para viver paz, para viver alegria, para viver leveza e comunhão. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que a confissão de pecados nos liberta. Eu creio que o perdão liberta a história de uma pessoa. E eu venho pedir, Pai, que hoje muitas histórias sejam recomeçadas aqui nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, por trazer um pastor sênior do outro país, já, ó Deus, com tantos anos de ministério, do seu jeito, Pai, americano, simples de dizer, para falar conosco: perdoa, perdoa, senão o poder de Deus não flui na sua vida. E nós queremos viver assim, Pai. Eu rogo que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui, Pai. Deus, que nossas trapalhadas dos outros conosco fiquem para trás, mas não impeçam nossa caminhada para frente. Pai, nós queremos deixar os fardos e as bagagens para trás. E queremos sair daqui, Deus, para caminhar leves e novos, para construir aquilo pelo qual nós nascemos, para viver o nosso propósito na terra. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega. Alfa é o começo. O Senhor é o novo começo na nossa vida. Tu és o Ômega, ó Deus, o final, o último, o iniciador e o acabador da nossa história. Então, Senhor, começa agora a escrever: era uma vez, e termina dizendo: foi feliz para sempre. É o que eu peço, Pai, e abençoa os irmãos, para que em fé, cheios de fé, comece a andar com Deus, comece a andar em perdão, comece a andar, Pai, em leveza de coração e de propósito. Eu oro e peço isso no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.